Você está tendo problemas com pessoas invejosas, ciumentas? Tem um internauta que ela postou um comentário, ela contou que há 8 anos ela tem uma loja, mas que agora, no 8º ano, ela está tendo problemas. As coisas sempre foram bem, mas ela agora tem um concorrente à frente dela que vende as mesmas coisas que ela, compra as mesmas estantes, compra os mesmos utensílios nas mesmas cores. Então é aquele tipo de pessoa realmente declaradamente invejosa, aquele tipo de pessoa que quando se declara, se dizendo assim, parece que o magnetismo dela é mais forte ainda sobre os outros, porque parece que ela tem um poder maior. Então, esse tipo de gente está incomodando a internauta. E ela perguntou para mim como é que ela poderia ser ajudada pelo meu conselho e se eu teria um conselho para ela, porque ela não sabe mais o que fazer. Ela está muito incomodada mesmo. Bom, qual é a minha contribuição acerca desse assunto? Primeiramente, você precisa rever em que magnetismo, em que frequência você se encontra. Se você estiver no magnetismo numa frequência positiva e boa, as coisas têm que ser boas e positivas. Mas se você está recebendo ali coisas desagradáveis, passando por coisas ruins, é porque você não está numa frequência que gostaria de estar. Isso supõe que você está sendo enganada, mas não é pela pessoa que abriu uma loja na frente da sua. Você está sendo enganada pela sua árvore, porque você está tendo um fruto ruim e é pelo fruto que se conhece a árvore. Então vamos concluir que a sua árvore ela é ruim, é desprezível, porque o fruto é podre. Mas Elias, o que é a árvore? A árvore é de onde a gente se alimenta espiritualmente, porque o ser humano ele é matéria, mas ele é espírito. Não se separa a matéria do espírito. E nós somos feitos com a necessidade de intersecção espiritual. Então, todos nós buscamos uma religião, um padre, um pastor, um benzedor, um atendente de evidência online, um tarólogo, um cartomante, um médium, uma umbanda. Só porque o que as pessoas não sabem é que as gangues espirituais atuam em todos os lugares, em todas as vertentes religiosas, em todas as árvores. E tem gente que é bobinha. Ela pensa que só porque sentou no banco da igreja e vai lá sentar lá frequentemente, ela acha que já está protegida, né? E não é assim que funciona. As gangues espirituais vão em qualquer igreja e ninguém está isento do pensar, ninguém está desonerado do raciocínio. Então, primeiramente, o que a pessoa precisa fazer é quando ela estiver recebendo resultados ruins, é largar a árvore. Aliás, há quem diga que a árvore que não dá fruto deve ser cortada. Essa árvore está dando um fruto ruim, podre, então mais cortada ainda ela deve ser. Elimina. Porque ninguém vai numa árvore para colher um fruto amargo ou podre. Todo mundo se dirige a uma árvore na esperança de levar o braço acima e apanhar um fruto saboroso, agradável, algo que seja bom. E é para isso que toda árvore deve existir. As árvores frutíferas específicas devem existir sim para esse fim. Mas se tem alguma árvore fazendo uma atuação inversa e dando frutos amargos ou podres, então ela precisa ser desprezada. Se você não pode cortar ela, você tem que desprezar isso aí. Porque ninguém vai numa igreja, num lugar, para receber magnetismo negativo contra si mesmo. Aliás, todos nós nos dirigimos a uma vertente espiritual, a uma árvore, para receber proteção, luz, bênção, prosperidade. E é o normal, é o natural esperar isso. Mas se não estamos recebendo isso, alguma coisa está de errado. Você, quando se dirige a uma árvore, você se reconhece como pessoa ali
inferior como pessoa necessitada de intervenção positiva e espiritual. Você já se declarou. Mas a árvore não fez a parte dela. Ela agiu traiçoeiramente. Ela fez de conta que entendeu que você está fazendo a sua parte, que você está no seu lugar, no seu quadrado. Mas ela não vai cumprir com a sua missão de dar bons frutos. Então, quando as coisas estão nesse sentido, parecido com esse caso aí, o que eu recomendo é despreze a sua árvore. Ah, mas eu vou na igreja, assim, isso não existe. Deus está em todos nós. Ele não está em lugares e nem em prédios, esquece isso. Primeira coisa é ter a coragem de mudar. É o primeiro ato. Por que que aquele vizinho está lá te provocando? Porque as forças adversas estão trabalhando no pavilhão mental dele. Ele tem baixa vibração. As forças, as gangues espirituais, elas só podem atuar na mente das pessoas que vibram aqui embaixo. Aqui embaixo ressonam as vibrações negativas. Elas nunca passam dessa altura porque elas são frequências negativas. E nós precisamos vibrar aqui em cima. Quando nós vibramos aqui em cima, nós vibramos ilesos, imunes às coisas negativas que estão passando aqui embaixo, ondas negativas. E elas não podem interferir no nosso astral. Então, o que você está tendo ali é essas ondas, porque a sua vibração, ela está baixando também. Aquele vizinho da frente, o invejoso, ele tem baixa vibração. E as gangues espirituais vão lá no pavilhão mental dele, pintam e bordam. Eles sopram no pavilhão mental dele. O que é para ele fazer, ele faz direitinho. E faz até melhor do que os seres lá pedem. Porque ele não tem desenvolvimento espiritual, ele não está nem aí, ó. O pavilhão mental dele é um chiqueiro. É uma casa bagunçada. Qualquer gangue entra lá e faz o que quer. É por isso que ele compra a mesma roupa que você, a mesma estante, o mesmo isso, o mesmo aquilo. Se você chega meia hora mais cedo, outro dia ele está ali mostrando que ele também chega. Tudo para provocar você, mas não é, na verdade, ele que está provocando você. Mas pessoas dentro do pavilhão mental dele. E o meu conceito de pessoas aqui no meu canal, quando eu sempre me refiro a pessoas, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, porque a criação é vasta e o Criador fez infinitos tipos de pessoas. Você pensa que está lidando frente a frente com uma pessoa carne e osso, mas na verdade não é o que está acontecendo. É por isso que você tem muita dificuldade de lidar com esse assunto. Porque você faz uma oração, não funciona. Você faz uma simpatia, não funciona. Você vai no centro espírita, não funciona. Você vai na igreja X também, nada. Você vai na igreja B, C, D, F, X, Y, e tudo é mais do mesmo. Por quê? Porque as gangues espirituais, elas são perfeitas naquilo que elas se propuseram a ser e fazer. E elas sabem como subornar cada braço, cada igreja, né? Elas são eficientes, elas não dormem, elas trabalham dia e noite para serem ali as fontes malévolas que são. Então, primeiramente, eliminar as crenças. É muito comum a pessoa vai no centro espírita, ou num cartomante, ou numa pessoa online, e ela pede ajuda, e ela recebe 7 anos. Só porque a verdadeira intenção daquelas forças espirituais é de que nesse período em que elas dão uma forcinha para você, você venha a contrair pactos maiores com eles. Então eles ficam jogando você para a direita e para a esquerda, mas a intenção ela é que você assuma um pacto mais pesado, mais difícil, mais arrojado. Por quê? Porque a intenção verdadeira das gangues espirituais é arrastar você para a escravidão, sob diversos aspectos. Eles querem se mesclar com você até conseguirem todos os preceitos legais para tornar você escrava da gangue deles. Aí você se tornaria escrava aqui na terceira dimensão no planeta Terra, enquanto viva, e depois de desencarnar, mais ainda, porque é lá que começa o pagamento.
Daí depois de morta você vai lá para baixo para pagar aquela gente lá da pesada, ser escrava deles lá. E então, nesses 7 anos que decorreram, que tudo vinha caminhando bem, você não aumentou o seu pacto, você não caminhou em direção ao obscuro, ao oculto, ao desconhecido, conforme eles prepararam. Você foi uma pessoa que não acreditou naquilo que não estava vendo. E para eles você passou a ser um prejuízo. Então, o que eles estão fazendo? Provocando você. Ou você vai numa fonte espiritual e faz um pacto maior aí com esse pessoal das igrejas, das macumbas, dos centros espíritas e etc. Você aumenta o seu pacto e se arrisca mais, ou você engole sapo, ou você engole desaforo, fica ali aturando. E não é porque é aquele vizinho da frente ali. Se tirar esse dali, eles vão arrumar outra pessoa igualzinha. Vai fazer, mas isso é para provocar. Aquele vizinho não está lá para fazer dinheiro, para comercializar. Ele está lá para indicar, para tirar você do sério. Mas não é ele que está fazendo, são forças espirituais às quais você confiou. Você, por acaso, não confiou numa árvore? Você não confiou na sombra de alguma árvore para ter proteção, sombra e água fresca? E se agora está acontecendo o inverso, é claro que aquela árvore é um engano. Você pensou que aquela árvore era uma coisa e ela é outra. E ela tem tudo para ser isso que eu estou explicando para você. Né? O professor Hélio Couto, ele é um homem que a vida toda estudou mecânica quântica e ele instituiu uma ferramenta chamada ressonância harmônica. O professor Hélio Couto é um homem da mais alta credibilidade em tudo o que ele é e faz. Você pode conhecer ele através do site dele. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist que fala do professor Hélio Couto. E você pode começar a conhecê-lo através da minha playlist aqui no YouTube. Ou você pode ir diretamente no site dele. Digita Hélio Couto, RH, ali já vai vir um site lá no Google. Site do professor Hélio Couto. Ou professor Hélio Couto ICA, ICA. Trata-se de um programa de atendimento para pessoas que não podem pagar. Ele atende a todos igualmente, inclusive as pessoas que não têm como pagar o trabalho dele. Tem essa metodologia ali para você se enquadrar e buscar uma proteção real, crescimento espiritual verdadeiro. Nada de árvore falsa. A árvore do professor Hélio Couto, ela é legítima. Ela é verdade. Também você pode fazer uma carta mágica para você começar a resolver estes problemas. Mas eu tenho aqui também no meu canal uma playlist chamada Carta Mágica. Ali você aprende a fazer a carta mágica e como executar a carta mágica no seu cotidiano. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página onde eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética. Facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca ágil e prática. No meu canal eu trato também de subconsciente, é claro, mas eu trato também de desenvolvimento interior, expansão da consciência, além de assuntos imprescindíveis. Então você precisa ver as outras pessoas entre aquilo que você quer, né, e o ponto onde você quer chegar. O meu conceito de outras pessoas, você já sabe qual é o meu conceito, né? Então, se você conseguir enxergar essas pessoas entre aquilo que você quer e o ponto onde você quer chegar aqui na terceira dimensão no planeta Terra, você vai conseguir ser uma pessoa visionária com um ponto de visão de 360 graus do que acontece realmente à sua volta do ponto de vista material e espiritual, né? Tem pessoas que vão pactuando e vão interagindo com pessoas invisíveis, espíritos, etc., mas a verdadeira lida, o que essas forças espirituais, essas gangues querem mesmo, a verdadeira intenção
é que você se enforque, porque eles querem o seu chi. O seu chi é energia vital. Essa energia lá de onde eles moram, onde eles vivem, é a moeda deles. É igual o dinheiro aqui, ó. Então, se ele, nesse período de 7 anos, ali, que eles estão ajudando a pessoa, que as coisas estão indo bem, no final desse período, 7, 8, 9 anos, eles querem que você se enforque. Se você não se enforcar, eles querem que você faça um pacto mais forte, maior. E é claro que nesse segundo, ao final da conclusão do segundo pacto, que ele é mais forte, maior, é claro que eles têm certeza que lá eles vão conseguir que você se enforque. Se todas as pessoas que já tentaram se enforcar em virtude de contato com centro espírita, com macumba, com etc., com magia negra, etc., essa gente toda aí, se eles viessem na internet contar, nós teríamos aí um número alarmante de milhões para cima, porque 90% das pessoas que buscam ajuda com essa gente invisível, espiritual, espírita, etc., a criação é vasta, elas tentam um suicídio. Porque a intenção lá das gangues, como eu já falei, não é nada legal. É contrariedade, é adversão, é algo detestável aos olhos do Todo-Poderoso. Então você precisa primeiro investigar o porquê que isso está acontecendo na sua vida e você vai conseguir descobrir. Mas começa pela sua árvore. Você precisa ver a sua árvore bem de perto, primeiramente. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.